tarde a todos. Antes de dar início a mais uma conversa com sócios e amigos do CA, avisa-se que esta está a ser gravada para posterior divulgação no canal do YouTube do Centro de Arqueologia Dálmata. Esta conversa intitulada Estaleiro de Sarilhos Pequenos, 70 anos de construção naval, 1955-2025, oradora Patrícia Silva. Licenciada em História na Universidade Autónoma de Lisboa, com mestrado em História e Patrimónios na Universidade Autónoma de Lisboa. Frequenta a pós-graduação em Museologia na Universidade Autónoma de Lisboa e a técnica superior no Museu Nacional de Arqueologia, no Serviço de Inventários e Coleções. Agradecemos a vossa presença, bem como da oradora, por disponibilizar a estar aqui. Durante a apresentação, pedimos que os microfones estejam desligados para não criar qualquer interferência ou ruído durante a apresentação. Os comentários e as dúvidas poderão ser colocados no final à oradora. E agora passo-lhe a palavra. Boa tarde a todos. Quero agradecer antes de mais ao Centro de Arqueologia de Almada pelo convite e todas as pessoas aqui presentes. Quero também, antes de mais, promover ou divulgar uma visita técnica que será depois organizada pelo Centro de Almada, em que as pessoas poderão visitar o estaleiro. O mestre Jaime terá todo o gosto em estar presente nessa visita e também responder algumas perguntas mais específicas. Como foi referido no início, o tema desta conversa informal com o Centro da Almada é sobre o estaleiro naval Ferreira da Costa e Irmão Limitada, Sarilhos Pequenos, 70 anos de construção. Este estaleiro, um pouco, por aqui um pequeno. Okay. Este estaleiro naval é mais conhecido pelo estaleiro de Jaime Ferreira da Costa, ou então pelo estaleiro de Jaime Costa. Situa-se, como podemos ver aqui no mapa, na zona hidrográfica da Cala de Sarilhos Pequenos, junto à margem esquerda do Conselho da Moita. Porquê este local? Porque no fim do século XIX, princípio do século XX, esta zona do Tejo era a região preferencial para a localização de estaleiros navais devido às favoráveis condições que reunia na altura. Devido aos seus transportes e a circulação de bens para abastecimento da cidade de Lisboa, as embarcações saíam da margem sul para abastecer, antigamente Lisboa, neste caso a capital, como todos sabemos, com cortiça, com sal, com tudo o que fosse bens alimentares e com pessoas. No decorrer dos anos, estas embarcações foram desaparecendo. Esta imagem não é do Tejo, é do Sado, porque não consegui arranjar imagens das margens do Rio Tejo. Esta situação dá-se à construção da ponte sobre o Tejo, que infelizmente, com a construção desta ponte, iniciou-se um processo de extinção natural deste tipo de embarcações, motivadas pelo crescente número de opções de transporte terrestre. Deixam assim de ser utilizadas porque o transporte era mais caro, era menos fiável e que os transportes dos caminhões, dos autocarros, de tudo que tivesse 4 rodas, era muito mais fiável, os custos eram muito menos e a travessia era muito mais rápida. O que leva a que os estaleiros navais que estavam dependentes destas embarcações se foram extinguindo à falta de ausência e de trabalho e de embarcações. Deste modo, para preservar a memória dos tempos em que a zona ribeirinha de Lisboa se preenchia de cores, devido às embarcações típicas de madeira, o estaleiro naval de Jaime Ferreira da Costa continua a trabalhar em pleno funcionamento por teimosia, resiliência do seu proprietário, que gosta de manter e insiste em manter as tradições que lhe foram transmitidas de gerações e de gerações. E nunca deixou de trabalhar com estas embarcações. É uma empresa de estrutura familiar, devido ao facto da família Ferreira da Costa ter ligações com construções navais desde o princípio do século XIX, nomeadamente por serem oriundos da zona de Pardelhó, Aveiro.
Temos nomeadamente o avô do atual proprietário, José Ferreira da Costa, que foi construtor naval e proprietário de um estaleiro em Pardelhó, onde este senhor teve 8 filhos, um deles foi Henriques Ferreira da Costa, que é mais conhecido por Henrique Lavoura, que já faleceu, e quem for à zona de Aveiro, Pardelhó, toda a gente conhece este senhor. E a quem dou os parabéns à Câmara, porque a Câmara de Aveiro conseguiu salvaguardar o espólio e tem em todos os museus daquela zona de Aveiro, tem sempre algo relacionado com este senhor e com a obra que ele fez. E teve também, além deste senhor, que conseguiu vincar muito bem nesta zona de Pardelhó, teve também Jaime Ferreira da Costa, que é o proprietário do estaleiro naval de Sarilhos Pequenos, o primeiro proprietário. Atualmente, o único mestre naval nesta família é o atual mestre Jaime Costa, Jaime Manuel Costa, o pai e o filho têm basicamente o mesmo nome, que seguiu a tradição da família. Esta planta, como podemos ver, é o estaleiro quando foi comprada, em 55, ocupava apenas esta área aqui, pequena, e quando foi comprada, foi adquirida ao mestre António Gonçalves Pinto, que é mais conhecido por Viana na zona de Sarilhos, onde ele usava simplesmente esta zona para reparações de pequenas embarcações, porque não tinha muito mais espaço. Começou em 43, mas este estaleiro só foi licenciado em 47, na Delegação Marítima de Barreiro, onde podemos ver, tem apenas esta pequena cábria, está aqui, é uma grua, está neste momento a retirar o mastro a uma fragata e tinha a caldeira que ainda hoje existe no estaleiro. A área do estaleiro, com o passar dos anos, começou a não ser suficiente para toda uma logística necessária para a construção e reparação de embarcações, havendo a necessidade de aumentar a sua área, de modo a haver mais produtividade económica e laboral e melhores condições para a distribuição dos equipamentos. O que é que o mestre Jaime Ferreira da Costa fez? Decidiu adquirir novos terrenos para permitir que fosse construída a primeira carreira do estaleiro em plano inclinado em 59. Como podemos ver aqui, esta área já está maior. Esta é a planta da primeira carreira. Para quem conhece o estaleiro, é a carreira mais pequena. Nesta fase, o estaleiro ficou melhor preparado para receber mais embarcações, deixando de estar limitado e dependente das marés do Rio Tejo, para conseguir trabalhar e levar os barcos para se poder trabalhar no fundo da embarcação. Aqui também temos um acrescente, aqui temos a primeira e a segunda carreira, como conhecem neste momento, a pequena é a primeira, esta segunda carreira já é muito mais comprida, o que permite uma área laboral muito maior. Até esta data, antes destas carreiras serem construídas, as embarcações eram trabalhadas na praia, como explica João Estrela, antigo carpinteiro naval, apesar dos seus 84 anos, ainda é presença assídua neste estaleiro, e quem frequenta este estaleiro sabe perfeitamente, e toda a gente conhece este senhor João Estrela. E ele explica que antes das carreiras, as embarcações subiam com macacos, tudo manual, esperavam que a maré baixasse para serem colocados. Quando a maré subia, já os barcos estavam em cima dos macacos e já se conseguia pôr os picadeiros uns em cima dos outros até à altura que eles queriam para se poder trabalhar. Aqui, tenho aqui qualquer coisa. Ok, construção naval. Não vou falar muito mais sobre a história do estaleiro, porque basicamente é isto. Cresceu com 400 metros quadrados, neste momento é muito, muito superior, em que foi um senhor que adquiriu esta área e que foi sempre comprando os terrenos até ter o tamanho que tem. A parte principal, que quem visita o estaleiro é basicamente pela história, é mesmo pela sua construção naval. Os métodos de construção naval persistentes neste estaleiro podem considerar-se como resultado de todo um conjunto de aprendizagens acumuladas ao longo de várias gerações e foram transmitidas sucessivamente entre si, pai para filhos e entre tios também. O saber desta arte é a alma deste estaleiro, em que os mais velhos vão transmitir o conhecimento e são respeitados pelos mais novos. Porque deixou de ser transmitido de gerações em gerações e também
estes conhecimentos são adquiridos também aos funcionários. E para ter a construção naval, precisamos de um plano geométrico. Como podemos observar, este plano geométrico consiste na planta onde estão descritas todas as secções e medidas necessárias para a construção de um barco. Neste caso temos o mestre Jaime Costa aqui, e aqui é o Lionel, e ali é o André. Pronto, o que é que eles estão a fazer? Estão a transferir as medidas do plano geométrico para uma escala real, utilizando a técnica do risco, cujo conhecimento só o mestre estaleiro sabe e não transmite a mais ninguém. Podemos aqui observar os riscos aqui no chão, aqui no armazém novo, para quem conhece o estaleiro, e temos aqui os funcionários a tirarem os moldes. Depois da passagem dos moldes para a peça de madeira, confirma se tem as medidas necessárias. Como se pode observar, aqui neste caso temos a quilha, está no chão, está em cima do risco, temos aqui outros riscos. Depois temos aqui a quilha no chão para confirmar se a quilha está corretamente e se tem as medidas necessárias para o qual é adquirido. Aqui já temos a quilha no sítio, em cima dos carros, e na segunda carreira, esta é a segunda carreira, que acabou por se tornar a carreira principal de trabalho aqui no estaleiro. E a primeira peça a ser construída é a caverna mestra. Como podemos observar, ela está aqui no início da sua construção. Temos aqui as várias fases, ela neste momento já está mais, o barco já está mais avançado, ela depois fica aqui. É a partir daqui que se segue o resto dos braços e das outras cavernas. Esta é um dos braços, como podemos ver é constituído por 3 peças de madeira ligada por cavilhas. Ela é feita nesta zona de trabalho e depois é levada com o apoio da máquina até ao sítio correto onde vai ser colocada. Atualmente, como podemos observar nesta fase, isto é um bote que está a ser construído para a Câmara do Montijo, já vai a meio da sua construção. Já conta com as suas 42 cavernas. Então, aqui, a imagem que vimos há bocado é destas cavernas aqui, já estão as 42 cavernas colocadas, e o bar está neste momento em fase de preparação para a colocação da pessarda. Vai ser a fase a seguir. Aqui já podemos observar que a proa já está praticamente terminada, e acabando esta fase, fica o terminar do bote da parte superior. Mas para chegar a esta fase é necessário ferramentas. Eu escolhi apenas as ferramentas mais utilizadas ou mais necessárias. Podemos, escuso estar a dizer, porque já reparei pelo tipo de pessoas que estão a ouvir, que sabem que há inúmeras ferramentas de construção naval e não vou estar aqui a falar então de todas. Falo pelos grampos, este, como podemos observar, é do tamanho de uma pessoa. São normalmente feitos de ferro, também há de plástico, mas aqui só se utiliza de ferro. A sua função é de fixar as peças entre si. E escolhi também a suta, também é utilizada para os chutamentos e medidas de peças de grandes dimensões e inclinações. Foi através desta peça que se conseguiu medir aqui esta inclinação do braço. Como podem reparar, ele não é totalmente reto, tem aqui uma inclinação. Foi com esta ferramenta que se fez o cálculo. Também escolhi a serra manual de carpinteiro. É apenas utilizada por uma pessoa e é utilizada a madeira de pequena dimensão. Há quem use esta serra manual, há quem use o serrote, isso também ter cortado com uma motosserra, há diversas maneiras, mas neste momento foi utilizada esta serra manual. Como podemos observar no estaleiro ainda se utiliza ferramentas não modernas, um bocado mais antiquadas, mas elas continuam a fazer o seu trabalho. Aqui à direita temos o berbequim, que é utilizado para fazer os furos onde vão ser colocadas as cavilhas de ferro de grande profundidade. Esta broca vai conseguir perfurar estas duas peças de maneira a que se faça apenas um único furo, para não se andar a fazer vários furos, depois torna mais difícil o seu encaixe. Temos o nível ao lado esquerdo, é para indicar o alinhamento das peças se estão corretas ou não. As enxós,
que são utilizadas para afagar as diferenças entre as madeiras. Como podemos ver, havia aqui uma pequena diferença e a enxó está a ser utilizada para devastar a madeira para que fiquem corretas e alinhadas. O martelo de ferro é para utilizar para colocar aqui estes pequenos pregos, ferros de madeira, que é necessário, e aqui também podemos ver um grampo de mais pequena, de pequena dimensão. Mas o estaleiro, como é óbvio, com o evoluir dos tempos, teve que fazer a aquisição de máquinas mais modernas elétricas. Não podiam fazer tudo manual. Porque também as ferramentas elétricas vão permitir poupar tempo, independentemente de serem pequenas, serem pequeno ou grande porte. Aqui nestes casos, eu vou pôr aqui, isto toca, isto é uma desengançadeira, cuja função é das madeiras ficarem todas com a mesma grossura. Neste caso, é um braço que era para não ficar, imaginamos, com um braço de 20 centímetros de grossura e o outro de 17. É impossível na construção naval, tem que ficar todos com a mesma grossura. A serra de fitas, que para mim é a ferramenta mais utilizada, serve para serrar as tábuas de madeira, ou as peças neste caso, de acordo com as suas medidas e formas pretendidas. Aqui do lado direito temos o mestre Jaime, com a motosserra a cortar exatamente esta peça. Foi cortada deste tronco, foi cortada na serra e depois foi então para a deslançadeira. E como é óbvio, falei sobre as ferramentas do carpinteiro, as ferramentas de corte, e também tinha que falar sobre as ferramentas do calafate. Neste caso é o Lionel, é o único calafate presente. Aqui neste estaleiro, não vou dizer a nível de Portugal, porque se calhar existe mais um ou outro, mas não devem estar em pleno, a laborar em pleno, como é o caso do Lionel. O calafate utiliza as próprias ferramentas. Para quê? Para calafetar as costuras do tabuado e verificar as cabeças dos pregos usados e detectar as madeiras podres. Também vou pôr aqui o Lionel aqui a trabalhar. Como podemos ver, está a estopa colocada e ele está a inserir a estopa para dentro. E as ferramentas mais usadas pelo Lionel são estes pequenos ferros que podemos ver aqui, que é o de, por exemplo, este ferro é o de meter estopa, tem como função inserir a estopa nas costuras dos tabuados, como podemos ver aqui as costuras, são estas pequenas aberturas. Tem o ferro de encalcar, por acaso não é este, mas é um também que o Lionel mais usa. Tem o ferro de abrir a junta, como o nome indica, é para abrir a junta ou a costura, mais fácil se calhar pela costura, como é mais conhecido, de modo para se inserir a estopa. Também tem com ele uma caixa de madeira, que está aqui nesta fotografia, aqui neste cantinho, onde é basicamente uma caixa que foi adaptada para a colocação de todas as ferramentas, desde estes ferros até à própria estopa, que antes de ser colocada nas embarcações tem um tratamento. O anel demora cerca de 1 hora a preparar e a desfiar a estopa, de modo a que ela seja implementada nas embarcações. Os materiais. Os materiais aplicados na construção naval pouco ou nada mudaram ao longo dos séculos, dos tempos. Se observarmos as obras de João Lavanha, o primeiro livro da arquitetura naval, ou a obra de Fernando Oliveira, o livro da Fábrica das Naus, podemos observar que as primeiras matérias-primas até agora pouco ou nada sofreram alterações. Se calhar já não se usa estes pregos artesanais que são pesados, já se usa pregos mais leves, de ferro ou de zinco, e depois vai depender. Então, pronto, já falei sobre os pregos. Os pregos ou as cavilhas, como podemos ver, estão aqui. São materiais que fazem as ligações, que vão permitir a junção entre as madeiras e a consolidação da marcação no todo. São as que permitem ligar umas peças umas às outras. A estopa não é só utilizada pelo calafete sem motivo nenhum, elas têm uma função e a sua função é muito importante,
é de evitar a penetração da água pelo casco da embarcação de madeira, seja pelas juntas do tabuado, pelos costados ou cobertas. É a parte mais grosseira do linho que se obtém com uma mistura de um linho mais sedoso, em que, quando se passa por um processo, ela fica preparada para ser utilizada. Como não podia deixar de esquecer, também tenho aqui as tintas. As tintas são utilizadas em duas fases, uma na proteção da madeira e numa fase mais decorativa. Esta fase decorativa é sempre única em cada embarcação. Mas antes de chegar à fase decorativa, dá-se uma primeira de mão, um aparelho chamado zarcão, e só depois é que são aplicadas duas de mão tinta de óleo para se poder então uh, proceder antes destas pinturas tradicionais. É uma das grandes apostas do estaleiro, são as tintas mais modernas, tintas que sejam mais duradouras, para as pinturas de durarem não só mais tempo, mas também para que não libertem. As tintas antigamente tinham chumbo, tinham outras características que fazem mal também ao rio, e neste momento aqui no estaleiro são compradas tintas amigas do ambiente, mas também que ao mesmo tempo consigam durar mais tempo, para que as embarcações ao fim de 5 ou 6 meses, devido ao sol ou devido estar exposta à água, não desapareçam com tanta facilidade. E depois, aqueles são pequenos materiais, né? A matéria-prima principal é a madeira. Neste aspecto podemos ver o pai do mestre Jaime, Jaime Ferreira da Costa, aqui está a escolher a madeira no punhal e aqui está a ser cortada. As madeiras aqui no estaleiro mais preferencialmente utilizadas são o pinho, o manso e o bravo, embora em alguns barcos seja implementada as madeiras exóticas. Isto é o que acontece depois da madeira ser escolhida. Neste caso, o mestre Jaime Costa continua a fazer como o pai dele fazia, vai ao punhal, escolhe os troncos, é cortada, a madeira é cortada no local e depois vai ser levada para a serração. Neste caso, foi para a serração da Avanca, e só depois é que, ser toda cortada, vai voltar novamente para o estaleiro para ser serrafada e seca ao ar livre. Depois de seca e escolhida a madeira que vai ser necessária, parte dela vai para o tratamento de autoclave. Para quem não sabe o que é o tratamento autoclave, este processo consiste em submeter as madeiras a um tratamento por vácuo, no qual são colocadas num objeto cilíndrico com capacidade de 18 metros de comprimento por 2 de largura, onde é inserido um líquido de alta pressão que vai penetrar a madeira. Mas nem todas as madeiras vão para a serração. Como aqui este exemplo, temos as madeiras em bruto. Estas são colocadas, são madeiras que ainda não têm de destino, não têm embarcação, são madeiras que vão estar a ser já preparadas para este tipo de trabalho. Então são colocadas verdes, conforme são cortadas, sem qualquer tratamento, são colocadas nestas caldeiras para a conservação da mesma. Para quem conhece o estaleiro, esta caldeira fica situada dentro do estaleiro e esta já é a caldeira do moinho de sarilhos pequenos, pertence também aqui ao estaleiro. E o porquê de serem colocadas dentro de água salgada? São colocadas dentro de água salgada porque é o processo mais antigo que existe de conservação de madeiras. E como é óbvio, não se pode cortar a madeira e deixar a madeira apodrecer. E com este processo de salvaguarda, de proteção, estas madeiras chegam a estar anos. Dentro destas caldeiras vai variando conforme, isto tem uma porta de água, isto vai subindo e descendo conforme a maré, daí umas estarem dentro de água e depois vai descendo e elas ficam expostas. Este é o barco do Montijo, o Gaivotas, e isto é um dos troncos que estava nessas caldeiras. Como podemos ver, este tronco tem mais de 1 metro de altura e já foi cortado para se fazer uma peça específica para este barco. A madeira, quando chega ao estaleiro,
é guardada, vai ser armazenada, como podemos ver, umas ficam dentro do armazém e outras ficam ao ar livre. Elas vão ser serrafadas, como eu já referi, e vão ser guardadas com este espaço entre elas que irá permitir não só a circulação de ar, mas impedir o seu apodrecimento e ao mesmo tempo permitir a sua secagem. Porque a madeira naval não é fácil de se encontrar nos dias de hoje e é fundamental que não seja desperdiçada. E é através da forma que a madeira tem, então a gente sabe que nem as árvores são todas compridas, umas têm são tortas, como podemos ver aqui, por exemplo, neste caso, e todas são guardadas para ver se alguma peça, algum braço ou outro tipo de peças consigam se adaptar. Quando não se consegue se adaptar, já é mais complicado, já é preciso fazer as tais ligações aos carvas ou às ligações, como no caso dos braços, é necessário três peças para se poder fazer uma caverna. Cada madeira, como podemos ver, tem uma espessura diferente. Isso depende da embarcação. Pedi ao mestre Jaime para explicar o porquê desta diferença e ele descreve de memória as madeiras específicas de cada embarcação a utilizar, por exemplo, as espessuras para umas canoas, para os bates, para os botes, para as fragatas e para os varinhos, se for pinho manso, vai entre os 7 e 40 centímetros de espessura. Pedi-lhe um exemplo de um barco, ele deu-me um exemplo do Boa Viagem, onde toda a sua estrutura, desde as cavernas, braços, cicórdias, tem 20 centímetros de espessura, mas o tabuado, por exemplo, já tem 6 de grosso. No caso do Seja Feliz, as cavernas têm 13, os braços têm 12 e o tabuado 4,5. Agora vamos aqui à parte das pinturas. As pinturas não é só, não é só proteção do barco, também é uma identidade que o barco tem. Aqui neste caso temos o mestre atual, que é o Eduardo. O Eduardo sucede ao Diogo, mas antes do Diogo era o pai do Eduardo que pintava estas embarcações aqui no estaleiro. E aqui vamos nós, para a parte das pinturas. Como podemos ver, toda a embarcação é pintada, toda. Seja uma canoa, seja um varino, seja um catraio, seja que tipo de embarcação for, é toda. Não só por fora, mas também por dentro, os guinchos, tudo. Não sai daqui nenhuma embarcação que tenha um centímetro por pintar. As proas, como eu disse, quem está quem pertence às embarcações típicas consegue reconhecer as embarcações só pela proa, à distância. Com o bote-leão não há mais nenhum barco que tenha este leão, este ou outro leão. O Amoroso, toda a gente sabe, tem esta forma, que é azul, tem floreados. Por exemplo, no caso do Bala Real é azul também, mas já tem as flores, o Sejas Feliz é branco, o Sou do Teste também é branco, mas depois tem as flores que os caracterizam. O amarelo, neste caso, se for um varino, é o Liberdade, se for um bote, já é o Bahia do Seixal. Mas os barcos, o que os característica, a característica que eles, para mim, que é a mais importante, além do lado de fora e das flores, realmente dá um floreado e é muito bonito ver estas embarcações, são as anteparas, porque são alusivas às tradições do local, da zona delas. Por exemplo, aqui temos Boa Viagem, tem a Nossa Senhora do Boa Viagem, tem a embarcação e tem as touradas da moita. Se formos para a Liberdade, a mesma coisa. Tem a ponte, que é muito importante para a travessia entre as margens, mas tem os campinhos. Temos aqui também o Amoroso, toda a gente sabe que é este floreado, mas depois tem esta frase, está para mim magnífica, enquadra-se lindamente com este tipo de embarcação. E pronto. Em relação ao estaleiro, decidi fazer uma abordagem mais pequena, porque como são 70 anos, também não queria estar a ocupar muito tempo a falar sobre este estaleiro. Toda a gente conhece a história do estaleiro falada pelo atual proprietário, o Jaime Costa. E estes 70 anos vão se resumir nas embarcações que saem daqui,
saíram daqui durante 70 anos, porque quem conhece o Jaime olha para um barco e sabe se este barco, sabe se aquele barco passou por aqui ou não, ou se esse barco deixou de ir ao estaleiro, ou se deixou de ter alguma reparação. Neste caso também dou os parabéns não só, pronto, ao estaleiro, não é? Porque é onde sai a maior parte das embarcações, mas também dou os parabéns às pequenas associações, como a ANAU, como a Secupa, como a da Moita, como a de Sarilhos Pequenos, porque apesar de serem associações mais pequenas, mantêm a tradição o melhor que podem, porque muitas vezes quando não se há apoios para se conseguir manter este tipo de embarcações, conseguir a sua conservação, é graças a estas pessoas que fazem parte destas associações que a maior parte destas embarcações, mais pequenas ou maiores, não interessa também, conseguem ainda existir neste mundo pequeno que é as embarcações do Tejo. Escolhi apenas algumas embarcações que por aqui passaram. Aqui são cerca de 700 embarcações que o estaleiro fez ao longo destes 70 anos. Umas foram de madeira, outras foram também de ferro. Para quem não sabe, o estaleiro já chegou a trabalhar com embarcações de ferro, de grandes tonelagens. Eu escolhi, por exemplo, em 73 era usual ver no estaleiro este tipo de traineiras que vinham de Lisboa ou vinham de Peniche, que é, por exemplo, o caso aqui da Atleta, é uma embarcação Peniche, como podemos ver aqui está na segunda carreira, esta era a primeira e ela está aqui em cima, temos aqui os varinhos, como podemos ver nesta altura já era usual os varinhos virem aqui todos. Para quem conhece o estaleiro, estas casinhas de madeira é onde é que fica o atual escritório. E aqui temos os batelões. Este batelão é o Maia, tem aqui o nome. Em 1977 era usual ver este tipo de batelões aqui no estaleiro. Atualmente não é possível, derivado ao assoreamento do Rio Tejo, infelizmente, ou felizmente, pronto. Ver um batelão aqui nesta altura era normal, hoje em dia seria um bocado estranho, e certamente que ele não chegaria aqui devido ao caudal do Tejo. Aqui, esta fotografia foi escolhida não só por ter aqui o mestre Jaime, já devem ter reparado que ele aqui era mais novo. Este batelão era o Gilbertina, mas esta embarcação aqui que eu achei mais curiosa e é que me chamou aqui mais nesta fotografia é Mariana Costa. Mariana Costa, para quem conhece o Jaime, era o nome da mãe do Jaime, Mariana Costa. Também existe o Ricardo Costa, existia, neste momento já não existe, salvo erro está em Espanha, mas acho que a embarcação já deu o que tinha a dar. Temos aqui outro batelão, neste caso com rebocadores, a trazerem o batelão para Sarilhos, aqui para o estaleiro. E esta imagem, como é que eu posso explicar isto? O estaleiro não serve só às embarcações do Tejo, apesar de, neste momento, as embarcações de madeira serem todas unicamente do Tejo, mas em 93 teve o desafio de fazer um galeão do Sado, mais propriamente o iate de Setúbal, em que foi todo uma construção nova, foi toda construída do zero. Foi um projeto enorme, muito, muito bem concebido pela Associação de Setúbal. É um barco que ainda existe, ainda está em funcionamento. Quem for ao Porto de Setúbal ainda vê este galeão. Tem aqui as suas fases de construção, como é óbvio, não poderia colocar aqui todas. Aqui é as casas de madeira do antigo estaleiro, e até a sua saída, como podemos ver aqui. Este também é um galeão do Sado, neste caso é o Zé Mário. Ele entrou no estaleiro em 98 e só saiu em 2000, teve 2 anos numa grande recuperação, foi uma recuperação a 95%, onde teve que ser mudado praticamente as madeiras todas. Como podemos ver aqui também o estaleiro, isto teve que ser tudo mudado, e até achou assim no jornal da altura que o galeão Zé Mário regressava finalmente ao estaleiro ao fim de 2 anos
de trabalho. Este é o galeão Cascais, é um dos últimos trabalhos aqui do estaleiro, é o galeão de Cascais também. Já é o galeão do Tejo, por assim dizer, porque ele já navega aqui no mar do Tejo, apesar de já ter feito algumas viagens para fora do país. E agora vamos então às embarcações típicas do Tejo. Para mim são as mais bonitas, pelas suas cores e pela sua história. Neste caso escolhi o bote de Guião, tem uma história e uma lenda associada a este bote, e acho que, que essa lenda e essa história devia ser estudada, porque não é só uma embarcação, como qualquer outra, as embarcações todas têm uma história e todas têm um passado ligado à sua comunidade. E está o bote, quando foi construído. Escolhi aqui a muleta, o Álvaro Velho, porque é a única muleta neste momento, e há mais de 100 anos que não se via uma muleta a navegar no Tejo. Esta fotografia foi tirada pela Zélia. As fotografias, quando ele saiu daqui do estaleiro, não ficaram assim com grande qualidade. Aqui temos a sua construção também, proa, a popa, as pinturas, tudo. A canoa, eu quis neste caso escolhi a canoa do Sempre Consegui, mas podia ter escolhido outra canoa qualquer. Acho que para mim, como é uma canoa aqui desta zona e como é muito colorida, fazia bem estar aqui referenciada. Esta fotografia foi tirada na regata que houve em 2021, salvo memória, em homenagem ao mestre Jaime Ferreira da Costa. Aqui temos de ver aqui, construção não é do Sempre Consegui, é da outra canoa típica aqui do Tejo. Os varinos, podia ter escolhido o Boa Viagem, o Liberdade, neste caso escolhi o Liberdade, mas podia ter escolhido o Amoroso, podia ter escolhido outro varino qualquer, escolhi o Liberdade pelo nome, por aquilo que o nome simboliza, a liberdade de podermos falar e de podermos estar bem com a vida sem sermos questionados. Se fosse no tempo do Salazar não conseguíamos fazer o que temos hoje. E temos também a construção de um varino, neste caso é do varino do Jaime, antigo varino do Jaime, do Sejas Feliz. E vou terminar com esta fotografia. Estes são os antigos funcionários. Esta fotografia foi tirada em 83. Temos aqui o pai do Jaime, temos o Jaime e temos outros funcionários do estaleiro na altura, e amigos, porque o estaleiro não é só feito de funcionários, também é feito de amigos. Esses amigos são associações, são pessoas que têm individuais que têm embarcações pequenas, que vêm aqui ter, que vêm procurar conhecimento ou vêm transmitir conhecimento. Esta é a equipa quase toda atual, porque falta aqui pessoas. Está aqui o mestre Jaime, temos o filho, o Zé, temos aqui o mestre João Estrela, temos o Lionel, temos o Eduardo. Portanto, temos aqui o antes e o depois, como podemos ver, são pessoas que lutam para manter estas embarcações. E acabo aqui com esta fotografia do estaleiro. Não é atual, porque não tenho nenhuma fotografia atualizada, porque se fosse atual teria aqui mais outro que armazém. Está as caldeiras que eu falei há pouco, a do estaleiro fica situada aqui e a do moinho aqui. Quem passar por aqui, por esta zona, aqui consegue ver a madeira que fica guardada para futuras embarcações e Deus queira que seja utilizada. Eu acabo por fazer uma pequena conclusão. A minha conclusão são que, como é que é de explicar? Que há 30 anos atrás existia 42 estaleiros navais, atualmente só existe este estaleiro naval a trabalhar com este tipo de embarcações, em que eu tenho a certeza absoluta que o seu mestre
o mestre Jaime, que todos conhecem, orgulha-se de respeitar a forma como estas embarcações são construídas e preparadas, reparadas, independentemente da reparação seja pequena ou grande, respeitando sempre a sua forma tradicional e preservação destas construções. Como eu disse no início e agora também vou referir no fim, podem visitar o estaleiro. Convido o Centro de Arqueologia de Almada a preparar uma visita, onde poderão ser feitas outras questões, poderão ver o Gaivotas, que é a embarcação maior construção que que este estaleiro teve nestes 70 anos, com 17 metros, e onde também poderão ter outra convivência, poderão ver no sítio onde nasceu os estaleiros, tais 400 metros, e como está agora, e podem também visitar os armazéns, ter outro tipo de vivência sobre este estaleiro, diferente daquela que eu aqui apresentei. E com isto dou por terminada esta sessão. Não sei se alguém tem dúvidas ou alguma questão assim queira colocar. Muito obrigado pela apresentação e sim, reforço novamente, agora está aberto o espaço para debate, alguma dúvida, comentário, poderão ser colocados. Vocês me percebem? Sim, sim. Muito Sim, bem. sim. Sim. Eu agradeço imensamente esta apresentação, muito, muito interessante. E para mim também destacam-se muito também as imagens que a Patrícia conseguiu aqui escolher e juntar, etc. Tenho uma pergunta, mas antes de mais, ia pedir a Patrícia para explicar a sua investigação em curso. Está lá muitas vezes no estaleiro, etc., como arqueólogo. E o que exatamente está a fazer lá neste momento? Sim, eu fiz um levantamento do estaleiro sobre a construção naval tradicional e a tecnologia. Como podemos ver, eles ainda trabalham com ferramentas manuais antigas, mas ao mesmo tempo com mais modernas, pronto. E a minha base de estudo foi isso, foi o facto de eles ainda conseguirem manter o trabalho, estarem a trabalhar, mas sem nunca perderem a tradição. Eles conseguem trabalhar, não perdem a tradição, respeitam as embarcações, independentemente do tipo de embarcação, independentemente do seu proprietário, se é proprietário privado, se é público, se é alguém que aparece aqui, como eu já tenho visto, precisam de uma tábua ou uma coisa qualquer, o Jaime está sempre disponível, tanto para ensinar como para receber novos conhecimentos. E a minha tese baseou-se no tipo de construção e também acabou por se basear na vivência que existe em torno destas embarcações. Eu, neste momento, já acabei essa dissertação, está online para quem quiser ler. Eu, para hoje, escolhi estas imagens poucas, porque teve que ser um trabalho abreviado, porque falar especificamente sobre o estaleiro, 1 hora não chega, tinha que ser muito mais horas para falar sobre os pormenores todos, falar sobre muita coisa interessante, daí a tal visita de estudo, onde se pode falar sobre temas que não se falou, eu não falei aqui, porque cada tema destes, desde as pinturas, desde o modo de trabalhar, desde as ferramentas, demoravam 2 horas ou mais a serem bem esclarecidas, cada um desses temas. Neste momento, estou ligada na mesma estaleiro, tive a sorte de conseguir acompanhar este barco, o Gaivotas, desde o início, desde a sala de risco, desde a sua projeção do risco até à atualidade, como está agora. Vai ser publicado um trabalho, um livro no fim dessa construção. Também vou acrescentar outras coisas sobre o estaleiro e vou aproveitar, pronto, de conseguir estar a acompanhar esta obra. É diferente, eu quando tirei a minha dissertação não havia aqui nenhuma embarcação a ser construída desde o início. E estou a aproveitar um bocado a oportunidade de conseguir fazer isso agora. Muito bem. Obrigada. Já
já visitamos algumas vezes o estaleiro, não como já achava que não é um incógnito, provavelmente também não para os outros que estão aqui, não, mas a sua explicação de todos estes passos materiais e tudo isto é uma coisa que para um laico, como eu sou, não? É muito interessante mesmo para entrar um pouco mais no processo de construção de um barco. Tenho agora uma pergunta que pode ser um pouco fora de tudo. Falou das madeiras, Sim, das dos madeiras. pinheiros, etc. E falou das madeiras exóticas. Que tipo de madeiras são estas? Por exemplo, no Boa Viagem teve que ser utilizadas madeiras exóticas, porque há certas peças da embarcação que o barco, o Pinho Manso e o Bravo não conseguem serem tão, como é que eu se explicar, serem tão boas ou conseguirem fazer aquela função. E há madeiras exóticas muito mais resistentes que o Pinho que conseguem fazer essa função. E como o Jaime gosta de construir tudo para durar, não é daqueles construtores que fazem daqui a 2 ou 3 anos, se estiver partido, a pessoa paga uma nova reparação, não. Ele tem embarcações aqui que em 16, 17 anos nunca foi necessário mudar uma caverna, ou mudar um braço, ou mudar peças grandes, porque ele tem esse cuidado de escolher madeiras próprias, adequadas para aquele tipo de peça, para a peça durar. Porque a ele não lhe interessa daqui a 2 ou 3 anos, ou daqui a 5 anos, estar a mudar um braço. E, por exemplo, que árvores são estas? Estas árvores, eu agora não sei o nome para ser assim mais específica, porque está-me a falhar o nome, sei que foi usado no Boa Viagem, Está bem. mas agora não me está. Eu sei que ele usa o mogno e usa mais outra, e agora a outra já não sei o nome da outra. Pronto, mas como este está a ser só com madeiras portuguesas, Sim. acabo por não ligar tanto às exóticas. Ah, está bem. Vamos saber no livro, não é? Ou no livro, ou então Ou quando quando fizerem a vamos. visita, podem Sim. perguntar, que ele Sim. melhor do que eu sabe a diferença entre as madeiras e sabe explicar o nome para cada parte ou para cada peça do barco que elas são utilizadas. Ah, muito bem. Porque pronto, que a minha parte não é, é construção naval, mas não é ser, como é que quer dizer, para estudar só a parte de construção naval tinha que ir para a engenharia ou tinha que ir Sim. mesmo para... Não, a minha tese é mais sobre o património, é só mais a história envolvente e Sim. das tradições envolventes. E as vivências, não? Sim, Sabes que lá na Moita, por exemplo, eh, eh, a ligação aos barcos é muito mais forte do que, por exemplo, em Almada. sim, mas por exemplo, não é necessário. Sim, a Moita tem uma grande tradição com estes barcos, mas por exemplo, se for há aqui perto uma comunidade a quem eu dou os parabéns e por acaso estou a reparar que o Rui Lebre está presente, pode falar sobre os avieiros, são embarcações mais pequenas e eles têm muito mais ligação do que se calhar algumas zonas aqui propriamente, como Almada, por exemplo, É. com este tipo de embarcações, são embarcações mais pequenas Uhum. e eles fazem muitos eventos para valorizar o património que eles têm. São embarcações mais pequenas, muito engraçadas, eles têm romarias, eles fazem. É muito bonito ver como é que estas pequenas comunidades se unem para proteger o seu património de madeira, que é um material possível. Pronto, É. e agarrado a este património também vem os custos. Os custos não são propriamente baratos manter Uhum. uma embarcação destas. Isto é perto, senhor Lebro, isto é perto de Aveiro? Avieiros. Bem? Avieiros. Avieiros, sim, Avieiros. Avieiros, sim. E onde Acho está que o isto? Rui não está. Não está a ouvir. Não Onde está a está ouvir. isto? Onde está isto, exatamente? Isto fica ali ao pé da Azambuja, Hã? Constança, ali Está bem, está naquela bem, zona. está bem. Aham, sim. Mas acho que o Rui não está a ouvir, senão acho que ele já tinha falado sobre as embarcações. Agora conseguem-me ouvir? Conseguimos, Sim, conseguimos. sim.
É que eu estou numa zona em pé com pouca rede, e desculpem a colaboração, pronto, tem esta interferência de estar e estou exatamente num sítio que é em Escarpim, que é um dos ícones da cultura avieira. Só fazer 2 comentários, realmente esta luta é uma luta que é universal. Eu venho há um mês do Brasil e já que estamos a falar de embarcações tradicionais, na Baía de Todos Santos, o mesmo costume que nós tínhamos aqui na Baía do Tejo, havia 1500 chaveiros que faziam tudo isto. Neste momento, existem só 20 chaveiros. Portanto, destes 1500 que chegou a haver em meados do século passado, neste momento existem só 20. E os estaleiros sofrem do mesmo problema que nós aqui também sentimos. E em relação à cultura avieira, que é essa a pergunta que me fizeram, realmente teve problemas há anos, no final do século passado, com uma regulamentação, porque essas partes também têm interesses. Quando Portugal entrou para a CEE, e por causa do património marítimo, as bateiras que tradicionalmente tinham 9 metros de comprimento, a maior parte delas foi abatida exatamente ao abrigo dessa legislação e, portanto, tirando, e desculpem o termo, os queirolas, como também toda a gente conhece neste momento, o Moisés, que é um escultor que se dedica à recuperação, ou na zona de Abrantes, que ainda há um pequeno estaleiro que se dedica à reparação. Não é fácil realmente. Isto é uma luta comum e é uma luta que temos que, enfim, com toda a nossa energia, tentar vencer e ir para a frente. Eu já agora aproveitava só para terminar, porque como já disse, estou de coisa, eu gostaria só de pôr uma pergunta muito técnica à doutora Patrícia. Se o sal como conservação é milenar na cultura universal. Falou há bocado nos tanques onde a madeira As caldeiras, sim. é mergulhada. Coisa. A pergunta é muito técnica, não sei se coisa, que é assim, em relação ao índice de salinidade desses tanques e coisas, como é que é feito isso, como é que é medida, porque isso tem influência exatamente na conservação e na duração dessas madeiras. Se puder responder, senão depois, noutra altura, a gente... Então, eu sei que o Levo tem andado aqui pelo estaleiro. Há de reparar quando entra ao lado direito tem uma dessas. Exato. Uma dessas caldeiras, a outra fica ali ao pé do Minho. Estas caldeiras são. Diga. Diga. Não, Pronto, é elas é por causa da salinidade da água. Sim, eu entendo. Por isso é que elas quando saem, estes touros, troncos, quando saem destas caldeiras, elas não são logo utilizadas, apesar de estarem na água para a sua conservação. Toda a gente sabe que a conservação da água do mar é melhor para a madeira, para ela se conservar, para evitar a entrada de bicho, que ela fica assim mais podre. Mas quando não sei se o Levo estava cá a semana passada, quando eles tiraram este tronco enorme que eu mostrei Exato. Estava. Pronto. Que já me foi buscar no trator. Eles tiraram-me da água e ele foi acho que não estava. E o Jaime, o mestre Jaime, cortou uma das pontas para ver se a madeira estava boa. Só depois da confirmação de se a madeira está boa é que ela vai para este tratamento do autoclave. E é com este tratamento do autoclave que a madeira fica mais consolidada, fica mais resistente para durar tantos anos. É uma combinação entre, pronto, a conservação na água
e o autoclave. Exato. Era um pormenor que eu desconhecia, que assisti ao vivo e que fiquei curioso realmente de conhecer. Eu Ok, pensei que já tivesse obrigado. perguntado o porquê pronto, haver Não, madeira ali mergulhada nas caldeiras, pronto. pronto, isto porque, pronto, estive noutra realidade que é o Brasil e pronto, todos os tipos de madeira são. Eles lá usam a jaca normalmente, ou até loureiro. A gente sabe qual é a influência que realmente a conservação pelo sal, que começou nos alimentos, foi milenar, não é? Antes da era frigorífica que nós temos atualmente, mas é um método de conservação. E pronto, a pergunta era mais se já tens havido ou não, e se alguém se interessa por esses estudos de ver se realmente esta preservação poderia ser mais continuada, como falou há bocado no caso das tintas digas amigas do ambiente Sim. e também da conservação da madeira, não é? Nós temos um exemplo típico, que isto também é um barco, já agora só para completar a resposta, há bocado falámos nos avieiros, há um barco típico também do Médio Tejo, que é o Picareto, em que também esta técnica, a escolha das madeiras era uma escolha com critérios muito apurados e de gente que conhecia muito bem o tipo de terreno onde o pinheiro crescia, o facto de ser ou não resinado, porque também isso vai ter influência depois na conservação da madeira, e portanto também é uma zona do Tejo em que isto existe, infelizmente, como sabe, agora como estas dificuldades todas passamos para os barcos começam a ser quase todos fibrados, não é? Que, enfim, para tentar altera as características e altera realmente a tipicidade e a autenticidade de todas estas embarcações. Pronto, eu não quero arrombar mais tempo. Obrigado. E foi um prazer estar com vocês novamente, embora ao longe, mas em breve a gente poderemos falar depois dos barcos aviões, que também é um tema que me interessa e muito, e podemos depois continuar, outra altura, continuar a debater o tema. Muito obrigado. Obrigado, nada. Mais alguma questão, comentário, dúvida? Acho que são mais agradecimentos e, e também ao Obrigada eu pelo convite. Como eu disse, foi uma apresentação breve, mas depois, quando na visita, depois será abordado outros temas, outras questões. E é diferente ver ao vivo do que. Está bem. Muito obrigada, Certamente muito que sim. obrigada. Sim, obrigada a todos pela vossa presença e um resto de boa tarde. Muito obrigado.